tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Curta esse vídeo para ajudar nas nossas divulgações, para ajudar aqui no canal e que Deus abençoe sua vida. Bom, esse é o quadro Fatos e Curiosidades da Bíblia. Hoje vamos falar 10 fatos sobre a vida de José. Primeiro fato, José, ele é filho de Jacó, que é chamado de Israel, que Deus muda o nome dele na Bíblia, e ele é filho de Raquel. Ele é o primeiro filho de Raquel e um dos últimos filhos de Jacó, ele é o filho da sua velhice. A Bíblia vai dizer que Jacó amava mais a José do que os demais irmãos, e ele dá uma túnica que José se destaca no meio dos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que Raquel teve 2 filhos, que é José e Benjamim. E é um dos mais amados por Jacó, porque quando lemos a história de Jacó, entendemos isso. Que na verdade ele gostava e queria Raquel. Ele trabalha 7 anos e recebe Lia. Depois ele trabalha mais 7 para pagar o preço por Raquel. Segundo fato, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos conspiram contra José pelo simples fato dele sonhar. E no sonho ele meio que subjugava ele ser maior do que os seus irmãos, e realmente no sonho era isso. Um dos sonhos ele sonha com os molhos, que eles estavam colhendo os molhos de trigo, e o seu molho subia e era maior do que os seus irmãos, e dos seus irmãos se inclinava. Em outra ele sonha que a lua e o sol e 11 estrelas estavam prostradas junto a ele. Isso significava sua mãe, seu pai e seus 11 irmãos, pela visão dos seus irmãos e até mesmo do seu pai. Então seus irmãos conspiram contra José. Terceiro fato, José ele é traído e vendido para os ismaelitas, que eram os descendentes do seu tio-avô, que era Ismael. Quarto fato, José, ao ser vendido para os ismaelitas, quando eles chegam no Egito, vende para um homem chamado Potifar, era o chefe da guarda de Faraó. Quinto fato, quando José chega na presença de Potifar, na casa de Potifar como escravo, ele começa a se destacar pelo respeito que ele tinha, por tudo aquilo que ele fazia, prosperava, tudo aquilo que estava na mão dele dava fruto. Então Potifar logo coloca como um dos cargos mais elevados, um dos maiores ou o maior cargo dentro da sua casa. E a Bíblia vai dizer que por ele ser formoso e de boa aparência, a mulher de Potifar logo começa a insinuar-se para ele, em cima dele, só que ele teme a Deus, ele também teme ao seu Senhor e sempre está se escapando. Sempre ele estava se desviando do mal. É uma pessoa que não era só reta, ele tinha uma boa conduta, ele temia a Deus e ele também temia ao seu Senhor. Sexto fato, José ele é acusado em ter abusado da mulher de Potifar, só que quando lemos sabemos que não foi isso que aconteceu, ela se insinuava, ele não queria, e ele é acusado por ela, e ele é injustamente preso, é levado até o cárcere, e ali ele começa a crescer dentro ali do cárcere, ele começa a mesmo tomar conta dos outros presos. A Bíblia diz que tudo aquilo que estava na mão dele prosperava, e ali as coisas começam a fluir, as coisas começam a ocorrer tudo bem, porque está nas mãos de José. Sétimo fato, a Bíblia vai dizer que havia 2 carcereiros ali, um era o padeiro e o outro era o copeiro. Eles eram da província de Faraó. E ali eles têm sonhos, e José interpreta os 2 sonhos. Um depois de 3 dias, ele estaria no seu cargo outra vez, que era o de copeiro. E o padeiro, depois de 3 dias, seria enforcado ou colocado no madeiro. Depois disso tudo, José diz para o copeiro, para lembrar-se dele quando estivesse ali na presença de Faraó. O copeiro é constituído outra vez a copeiro do rei, e ele se esquece de José completamente. E depois de algum tempo, Faraó começa a sonhar, e esses sonhos começam a atordoar ele procura alguém para definir esses sonhos, e aí o copeiro lembra que José estava lá na prisão e havia interpretado corretamente os 2 sonhos, tanto do padeiro, tanto do copeiro, e ele indica José para vir até a presença de Faraó. Oitavo fato, José é levado até a presença de Faraó, interpreta os sonhos de Faraó e diz: olha, essas 7 vacas formosas que você sonhou são 7 anos de fartura, tanto como as espigas, as 7 espigas boas, são 7 anos de fartura. E as vacas magras, são 7 anos de fome. As espigas feias, acabadas também são 7 anos de fome.
Então José ele começa ali a dar dicas, constitui alguém, coloque esse alguém encarregado para guardar o alimento, para que nos 7 anos de fartura consigamos guardar para não sofrer de fome nos 7 anos de fome. E ali, o que me chama a atenção é que José ele não só vai com o discernimento é de Deus, é do Espírito Santo, como o Faraó vai dizer, nós podemos ver que há o Espírito Santo nesse homem, não tem mais ninguém que haja Espírito Santo. Sim, essa parte é de Deus, só que a parte de José é a parte que ele traz o problema, mas também traz a solução. Ele diz, nós podemos fazer isso e aquilo, e ele alegra grandemente a Faraó e a todos os seus servos e constitui ele como governador ou primeiro-ministro do Egito. O que nós podemos tirar com isso? Que nós devemos só pegar o problema, só pegar as dificuldades, mas nós devemos também trazer uma solução, buscar ou criar uma solução para aquele problema. Nono fato, José ele perdoa os seus irmãos, depois de terem vendido ele, jogado ele num poço. Você conhece a história. E ele consegue perdoar. A pergunta que eu tenho para você e a pergunta que eu tenho para mim é, será que nós conseguimos perdoar algumas coisas que nem se compara a isso? Será que nós conseguimos perdoar aquela palavra que nos magoou, aquela piadinha de mau gosto que nos magoou? Será que nós temos esse coração igual de José, que perdoou seus irmãos? Tudo bem que ali ele armou ali um momento para testar os seus irmãos, mas depois disso ele perdoou. A Bíblia vai dizer que ele consola os seus irmãos depois que seu pai venha a falecer. Então isso me chama muita atenção. O tamanho do coração de José, toda a coragem que ele teve de perdoar, todo aquele ressentimento que havia guardado, porque ele chora, ele se entristece, ele fica bravo, só que ele consegue superar tudo isso. E a minha proposta para você é que você consiga superar tudo aquilo que as pessoas têm feito contra você, todas aquelas palavras que têm vindo contra a sua vida. E assim como José, nós possamos sonhar e ter força de vontade e ter determinação para alcançar os nossos sonhos. 10º e último fato. José, depois de ter revelado que era governador do Egito para seus irmãos, ele traz o seu pai para o Egito, traz toda a sua família. A Bíblia vai dizer que cerca de 70 pessoas desceram de Canaã, que estava passando por fome naquele momento, e vai até o Egito para se alimentar, e ali mesmo constitui até uma cidade para eles. E depois disso tudo, o que me chama mais atenção é a força que José dá aos seus irmãos e a alegria que o seu pai tem em rever José até mesmo antes da sua morte. A Bíblia vai dizer que José ele foi constituído governador aos seus 30 anos, ele morreu com seus 110 anos de idade. A Bíblia vai dizer que ele teve 2 filhos, chamados Manassés e Efraim, a qual vai dar descendência à sua semente. As 12 tribos vai dizer que é Efraim, Manassés, que são os filhos ou descendentes de José. A Bíblia vai dizer que Faraó mudou o nome de José para Zefanete Paneia, que era um nome egípcio na época, e a sua esposa era chamada Azenete. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, que nós possamos carregar essas lições da vida de José para o nosso dia a dia. Não só ouvir e não guardar, mas que nós possamos guardar isso para nós, consigamos perdoar os nossos irmãos, consigamos perdoar aqueles que têm nos ofendido, que nós também possamos correr atrás daquilo que acreditamos, daquilo que sonhamos. E nunca desistir dos nossos sonhos, nunca desistir daquilo que Deus tem para a minha vida. Por mais que hoje você pareça estar no fundo do poço, por mais que hoje pareça que está tudo preso, que nada está dando certo. Só que Deus tem algo para mim e para a sua vida, e que você fique com esse vídeo.